Boa tarde, professor. Boa tarde, toda a turma. A gente vai apresentar sobre o filósofo Michel Foucault. E aí, chegando aqui nesse segundo slide, vocês podem ver que tá todos os nossos nomes, né? Então, para Sociologia, tá aqui o nosso grupo. Eu, o Pedro, a Giovana, a Lilian, a Enoan, tá bom? E o professor Emerson. Então, vamos lá. Vamos começar. Oi, então eu vou falar sobre o Michel Foucault, sobre o conceito de Estado para ele. Então, ele não negava a importância do Estado. Ele falava que as demonstrações entre as relações do poder, eles ultrapassavam o nível estatal que estava presente na sociedade. E isso acabava dissolvendo todo o tecido da sociedade na época. Para ele, o Estado não era mais somente para discutir sobre os poderes dos indivíduos, os interesses dos indivíduos que estavam presentes na sociedade, como as escolas, as famílias, as fábricas e as organizações. Mas sim, era o crescimento do Estado que se dava junto com a população, que era a arte de se governar e ter o controle dos indivíduos. Ele cita, por exemplo, a prisão, que era exercida por meios de dentro da lei, que era tudo bem fazer a prisão. Só que ele também achava que isso era uma forma de controlar, de dominar. E além da prisão, ele criticava a psiquiatria e a psicanálise, que ele criticava o modo que eles faziam isso, o modo que eles faziam com que as pessoas vissem o mundo. Era um instrumento para dominar e mudar os pensamentos da população. O poder para Foucault é um rompimento das relações clássicas para ser realmente uma rede de relações onde os indivíduos estão envolvidos ou como receptores ou geradores. Esse movimento seria as relações dos indivíduos. Para ele, o poder não pode ser localizado ou observado como uma instituição, como, por exemplo, o Estado. E o poder também não pode ser considerado algo que o indivíduo cede para um governante, como podemos ver na compreensão política. Mas sim, para ele, é um poder que acontece em relações de força. Sendo assim, o francês, o Michel, ele desenvolve dois dispositivos que vão justificar a domesticação dos povos, das pessoas, dos corpos que compõem todo esse estado social e que vão ser governados por alguém que vai exercer um certo poder sobre isso, que é o quê? Que é a vigilância e a punição, que até ele escreve um livro, Vigiar e Punir, o nascimento de uma prisão, que ele vai desenvolver tudo isso. Como esses dois dispositivos, eles devem ser colocados de forma discreta, mas que eles vão moldar o que é certo e o que é errado, de uma forma que os cidadãos comecem a entender tudo isso. O Foucault, ele traz uma reflexão sobre a democracia nos dias de hoje. Ele diz que a gente não vive em uma de modo geral, porque o poder ele não seria de fato do povo, mas sim de uma classe dominante que tinha o poder de manipular o poder constitucional para que seus desejos fossem atendidos. Ou seja, a gente não vivia em uma democracia, mas sim numa ditadura de classes. Ele chegou a essa conclusão, mas ele não foi capaz de estabelecer um jeito que a gente fizesse a democracia funcionar. Ele abdicou de fazer uma utopia que não dizia como a gente chegaria na democracia. Foucault existia uma tarefa urgente no meio da filosofia que é presente até os dias de hoje, que era mostrar nas relações de poder como funcionavam as diversas opressões que existiam no meio das classes. Tanto que ele comenta que existiam opressões na punição, nas loucuras, no meio das questões de gênero, ou seja, existiam vários tipos de opressão e elas se encontram escondidas no meio das relações de poder e que nós a naturalizamos. E assim como Marx ele mostrava que o proletariado ele sofreu uma exploração das classes mais altas e era uma necessidade de mostrar para eles ter consciência e se revoltassem contra aquela exploração. Foucault ele também tinha um objetivo, manda a gente ter um objetivo de analisar, compreender e estudar sobre esse assunto e que não necessariamente nós devemos alcançar uma democracia ideal, mas sim melhorá-la. E é perceptível que o governo ele tem muito poder nas mãos deles, mas esse poder ele nem sempre vem de cima para baixo. A família, por exemplo, é uma instituição que propaga as relações de poder e opressão, assim como também as escolas e faculdades e outros meios sociais. E o poder, ele não só funciona, ele funciona porque ele está difuso em uma sociedade, sendo ela menos ou mais opressiva. E essa foi uma reflexão feita por Foucault sobre a democracia daquele tempo e que está presente até os dias de hoje.